Olá, queridos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Michele e eu estou gravando essa videoaula para a gente poder dar continuidade aos nossos estudos. Lembrando que essa semana vocês terão prova, né? Tá chegando. Então a gente precisa aí seguir acompanhando as lições, tá? Então prepara todo o seu material, o livro. Hoje, inclusive, nós estaremos abordando as atividades, algumas correções, tirando dúvidas sobre a unidade 4 do livro 1, tá? Então pega aí o seu livro 1, vamos trabalhar a questão da concordância do sujeito, ok? Porque essa matéria também é importante e também vai cair na sua prova, tá? Então vai preparando o caderno, o livro, deixa tudo pertinho de você, porque com certeza você vai usar, você vai precisar dar uma olhada, tá? Então assim, eu preparei os slides com as atividades, vou fazer a transição agora enquanto você vai pegando seu material aí, tá legal? Então, vamos lá? Vamos estudar? Temos então concordância do sujeito, livro 1, unidade 4, tá? Essa matéria nós já vimos, nós vamos então relembrar algumas coisas, né? Nós falamos sobre a oração, sobre os termos essenciais da oração, e eu quero te lembrar que quando a gente fala em oração, precisamos lembrar que ela é composta por verbo, certo? E a oração ela tem alguns termos que são importantes, necessários, essenciais, né? Nós temos o sujeito, tá? Que é aquele ali na oração que realiza, que faz alguma coisa, né? Que realiza a ação, tá? Nós temos ali o predicado, que é tudo o que se diz, né, sobre o sujeito. Ou seja, toda aquela parte que pega do verbo em diante, da ação, né? Do movimento em diante, a gente tem aí o predicado. Esse predicado nós vimos que ele pode ser verbal ou nominal, correto? Só estou dando uma relembrada aí com vocês, tá? Os tipos de sujeitos também nós vimos, fizemos algumas atividades na videoaula anterior. E agora vamos falar sobre a concordância. O que é isso? Concordância verbal é a flexão do verbo para ficar de acordo com o número e pessoa do sujeito. O que eu estou querendo dizer, gente? Um sujeito no singular, vamos pensar assim, o verbo ele precisa acompanhar esse sujeito. Quando eu digo sujeito no singular, estou querendo dizer, por exemplo, o menino. O menino está no singular, né? E como é que eu uso esse verbo para concordar com o sujeito? Eu posso falar, o menino passaram aqui? Não, né? Tá errado. Então, o menino passou aqui. Né? O menino joga bola. Eu não posso falar o menino jogam bola. Não concorda. Por quê? Porque jogam, passam, se refere a muitas pessoas, a outras pessoas, correto? E necessariamente o menino deveria estar então no plural, né? Ou seja, ele deveria então estar na terceira pessoa do plural, tá? Se eu falasse os meninos jogam bola, aí sim, houve uma concordância. Agora, se eu falo o menino joga bola, houve também concordância, porque o verbo está de acordo com essa pessoa aí da oração. Então, entendeu? É isso. O verbo ele precisa sempre concordar com o sujeito, tá? Então, olha esse exemplo que eu trouxe aí para vocês. Os adultos pensam nas gerações futuras. Qual é o sujeito dessa oração? Fala aí comigo. Pensa aí junto comigo. Qual é o sujeito dessa oração? Os adultos, correto? Os adultos. E aí, se você transformar, pensar na pessoa ali do discurso, vamos dizer assim, né? Aquela que você conjuga, primeira, segunda e terceira pessoa, quem você encontra? Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, quem você encontra? Os adultos seriam o quê? Eles, né? Então, você encontra a terceira pessoa do plural. Então, você tem aí um verbo, pensam, concordando com os adultos, com essa terceira pessoa do plural, tá? Então, tá certinha a oração.
verbo concordando com sujeito. Os adultos pensam nas gerações futuras. Repara, a setinha aí está embaixo do verbo pensar, né? E aí vem a explicação para você, confirmando o que eu já disse. Pensam é o verbo que está na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito, os adultos. Tá ok? Então foi só para relembrar, para você entender, tá? Então vamos aos exercícios, ok? Você pode fazer anotações, você pode copiar as atividades ou você pode apenas colocar as respostas, tá? Você vai trabalhando aí conforme for melhor para você, tá ok? Então observa aí, eu tenho 3 opções de orações, a linha aí é para você completar com o verbo que está faltando e na verdade você vai selecionar, né? Se é a letra A, se é a letra B, C ou D, né? Existe uma sequência aqui. E qual seria a sequência correta para completar essas 3 orações? Olha só, já fazem anos ou faz anos, ok? Na letra B, neste local árvores e flores. Então, havia, haviam ou havia. E na letra C, hoje só ervas daninhas. Então, hoje só existe, hoje só existem ervas, hoje só existem ervas daninhas. E aí, qual é a opção correta? Bom, vamos lembrar aqui que nós estamos também trabalhando com os verbos impessoais, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí na hora de fazer essa concordância com os verbos impessoais. Então, é o seguinte, já faz anos, ó, você não coloca o verbo fazer aqui se referindo a esse tempo decorrido no plural, tá? Então, você tem aqui, já faz anos, e a única opção que tem o faz aqui é a letra D. Vamos ver se bate. Já faz anos. Havia neste local árvores e flores, tá? Verbo haver também, verbo impessoal. Então, ó, por enquanto, letra D aqui. Vamos ver se é ela mesma. Na letra C, hoje só existem ervas daninhas, tá? Vamos lá? Vamos verificar? Exatamente. Então, nós temos aí a letra D como resposta correta, seguindo a sequência das orações, tá? Por quê, gente? Porque a gente está tratando de verbos impessoais, né? E isso também a gente já viu lá no seu livro aí, se você estiver acompanhando, tem todos os verbos. Eu trouxe aqui também, tá? Não se preocupa não. E nós vamos fazer umas atividades que você também vai recordar a questão de tempo decorrido, fenômeno da natureza, tá? Então, vamos seguindo aí. Porque tem algumas regrinhas, né? Que não se deve modificá-las, tá? Bom, leia com atenção essa parte aqui, ó, esse trecho aqui, tá? Por que eu estou colocando alguns pedacinhos de textos? Porque na sua prova também vai ter texto, vai ter interpretação textual. Então, você precisa ter o hábito também de realizar a leitura, de fazer a interpretação, tá? De prestar atenção nos verbos. Tudo que você for ler, presta atenção, vai sublinhando os verbos, vai envolvendo o que é pronome, sabe? Vai separando o que é sujeito, entendeu? Você, querendo ou não, você também vai estar realizando atividades e fazendo uma revisão, tá? Então, vamos lá. Esse trecho diz o seguinte: a importância da vacina nos dias atuais. Olha que assunto sério, né? Sério e importante. A conscientização sobre a importância da vacina é um assunto bastante discutido atualmente. Elas atuam na defesa do organismo contra agentes infecciosos e bacterianos. Doenças como sarampo, meningite, coqueluche, hepatite, entre outras, hoje estão controladas graças ao elevado índice de imunização. O melhor é saber que o Brasil está entre os países que possuem um serviço de vacinação eficiente. Que bom saber disso, né? Então basta aí a população tomar as devidas vacinas, né? Seguindo aí o calendário, as datas, tá? Porque isso é muito sério. Então vamos lá. Qual alternativa justifica o uso do verbo no plural na seguinte oração? Então olha só, preste atenção nessa atividade. E preste atenção sempre no enunciado, tá, gente?
Porque o enunciado é que está te dando a orientação ao que você deve fazer, né? Então, às vezes o aluno, ele lê muito rápido e sai fazendo o que ele acha. Gente, achismo não te dá certeza de acertar a questão, ok? Às vezes a questão é fácil, é uma questão tranquila, mas o aluno acha alguma coisa, ele não tem a paciência de ler, de parar para pensar, então ele sai marcando qualquer coisa. Então não, fique atento aos enunciados, ok? Então olha só, qual alternativa justifica o uso do verbo no plural na seguinte oração, nessa aqui? Então vamos ler esse trecho. Doenças como sarampo, meningite, coqueluche, hepatite, entre outras, hoje, estão está sublinhado, reparou? Controladas graças ao elevado índice de imunização. Então você já fica atento, ó, tem uma palavrinha sublinhada, ela não está sublinhada ali para decorar, ela está sublinhada porque tem um motivo. É com base nesse verbo sublinhado que a gente vai precisar responder a questão ali. Ele quer saber o que justifica esse verbo aqui está no plural, se referindo então à terceira pessoa, tá? Então vamos ver. Qual seria então a resposta correta? O verbo fica no plural, pois ele é um verbo impessoal. Vai pensando aí. O verbo está no plural para concordar com o sujeito, entre outras. Aí tu volta lá e verifica se o sujeito é entre outras, entendeu? Olha a letra C. O verbo ele está errado no plural, correto é no singular. Será? Vai pensando aí. Olha a letra D. O verbo fica no plural para concordar com o núcleo do sujeito, doenças. Vamos verificar? Vamos voltar lá novamente? Doenças estão controladas graças ao elevado índice. Epa, olha aqui. Ah, então doenças... Que, repara, qual é o sujeito, gente? Doenças como, aí ele vem desenvolvendo, é o sarampo, meningite, coqueluche, parará, parará. Hoje estão. O que está controlado hoje, graças ao elevado índice de imunização? Qual seria a resposta? Qual é o núcleo? Doenças. E doenças está no plural, beleza? Então, a resposta certa é a letra D, viu? Fique atento, hein? Viu como é importante você ler cada opção, né? É importante você fazer análise, tá? Esse momento que você para para pensar, verifica se é isso mesmo que está dizendo, ok? Volta na questão, observa o verbo, observa o sujeito, vê se um concorda com o outro, tá? Desculpa. É isso aí. Então, se você marcou, disse aí que foi a letra D, você acertou. Está indo muito bem nos seus estudos. Continue assim. Vamos seguindo, então, para a próxima atividade. Temos aí o exercício 3. Você vai agora associar cada verbo aos sentidos que eles expressam. Lembra que eu falei dos verbos impessoais? Os verbos impessoais, eles trazem sentidos diferentes, correto? Sentido de tempo decorrido, sentido de existir, né? Quando ele quer dizer, né, que alguma coisa existe, quando ele quer trazer ali um significado de que, ó, passou muito tempo, é tempo decorrido, tá? Quando ele quer indicar pra gente um fenômeno da natureza acontecendo ou que aconteceu. Quando ele quer dizer pra gente com relação às horas, indicando horas, tá? Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai colocar essa sequência aí. Vou dar um tempinho para você fazer a leitura, ó. Faz anos que a natureza é devastada, escurece mais tarde no verão, houve um tempo em que eu pensava em você. É meia-noite já. E aí? E aí? Como é que vai ficar essa sequência? Né? Nós temos aqui, ó, faz anos que a natureza é devastada. Qual é o sentido do verbo faz aqui, gente? Sentido de tempo decorrido, sentido de existir, indica fenômeno da natureza? Não, né? Aí tu já vai pela eliminação. Faz anos que a natureza é devastada? Não. Tá falando até da natureza, mas não tá apresentando aqui pra gente nenhum fenômeno. Então, não é essa. Indica horas? Tem alguma coisa relacionada a horas aqui? Também não. Então, vamos lá. Indica a existência aqui? Faz anos? Alguma coisa tá existindo? Não, né? Mas indica o quê? Tempo
decorrido. Ó, tem muito tempo que a natureza, né, é devastada, é deixada de lado, eles só tiram, né, os recursos, enfim, tá? Então, faz anos que a natureza é devastada, ok? Escurece mais tarde no verão. Olha aí, gente. Cadê o verbo aqui? Escurecer. E esse verbo indica pra gente o quê? Agora sim, né? Um fenômeno, tá? Fenômeno da natureza. Olha a terceira oração. Houve um tempo em que eu pensava em você. Então, existiu esse tempo, né? Letra B, sentido de existir. Olha a última oração e só sobrou pra gente, indica horas, né? Porque realmente está indicando ali algum horário, ok? Muito bem. Então vamos relembrar isso aqui. As orações em que os verbos não se referem a nenhum sujeito formam um tipo de oração, chamada oração sem sujeito, tá? Então, lê novamente e pensa nisso aqui. As orações em que o verbo não se refere a nenhum sujeito. Se não se refere a nenhum sujeito, é porque não tem sujeito nessa oração, correto? Se não tem sujeito nessa oração, ele vai então utilizar o quê? Os verbos impessoais. Ele vai se utilizar de quê? De informações, né? Então vamos lá, vamos ver aqui os exercícios. Eu coloquei algumas orações aqui e pedi para você identificar, no caso marcar, né? Se você for copiar aí no seu caderno, você pode marcar um xizinho ou escrever apenas as orações que estão sem sujeito, tá? Então, nevou muito este ano em Nova York. Olha só, o que eu encontro nessa oração? Nevou muito este ano em Nova York. O verbo que? Nevar. É um fenômeno da natureza, correto? Então eu poderia marcar essa aqui como uma oração sem sujeito? Sim ou não? O que você acha? Sim, né? Muito bem. Ela apresenta fenômeno da natureza. Não tem sujeito aí realizando nenhuma ação, ok? Vamos para essa aqui. Está tarde. E aí? Eu poderia marcar essa oração também como uma oração sem sujeito? Sim, muito bem, né? Exatamente. Olha essa aqui do lado. A vacinação continua sendo a forma mais segura e eficaz de prevenção. Eu poderia marcar essa aqui como uma oração sem sujeito? E aí, pensa aí comigo. Vamos lá, faz a pergunta se tiver dúvida. Qual é o verbo aqui, gente? Continua, né? Então vamos fazer a pergunta. O que é que continua sendo a forma mais segura e eficaz? Ah, então você encontrou como sujeito a vacinação. Então essa aqui eu não marco, porque ela não é uma oração sem sujeito, tá? Vamos para a próxima. Não a vejo há anos. Olha só, alguém está dizendo que não vê uma outra pessoa há muito tempo. Então essa também é uma oração sem sujeito, ok? Muito bem. Aqui. Há muitas pessoas interessadas na reunião. Há muitas pessoas interessadas na reunião. Marcaria essa? Sim, né? Porque também é uma oração sem sujeito, ok? Aqui, há anos, ó, tá? Ele tá indicando o tempo decorrido, ok? Tem muito tempo, né? Tá? Então, vamos lá. Passando aí para a próxima atividade. Na verdade, eu quero relembrar você aqui essa questão dos verbos impessoais que pode deixar alguma dúvida, né? Te deixar confuso. Lembrando que tudo isso também está lá no seu livro, tá? Todas essas informações, se você precisar novamente dar uma lida nos conceitos, volta lá no livro, porque tudo faz parte aí do seu estudo, ok? Então vamos relembrar aqui, ó, a lista de verbos impessoais que indicam oração sem sujeito. São esses verbos aí. Fazer,
quando indica tempo decorrido. Haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer. E aí você tem que ler a oração para perceber, né, o sentido, o que ele quer dizer aqui nessa frase, tá? Os verbos que indicam fenômenos da natureza e atmosféricos, por exemplo, amanhecer, anoitecer, chover, escurecer, nevar, ventar, fazer frio, calor e etc, tá? Então, todos esses aqui indicando o fenômeno da natureza, ou mudanças atmosféricas, enfim, eles também entram nessa lista aí de verbos impessoais, ok? E é óbvio, né, gente? Basta pensar que eles não se referem à pessoa, mas estão se referindo à natureza, ok? O verbo ser, tá vendo aqui, ó? O verbo ser, quando indica tempo, horas e fenômeno natural, tá? Vamos então a completar essas lacunas aqui. Vamos ver o que a gente encontra de certo. A ocorrência de interferências, o verbo levar, né? Leva-nos ou levam-nos a concluir que, verbo existir, que existe ou existem uma relação profunda entre homem e sociedade, que os torna ou os tornam mutuamente dependentes. Vamos lá. Letra A. Vamos ler então conforme os verbos corretos, para você entender? Olha só. A ocorrência de interferências leva-nos. Leva-nos. Esse nos é um pronome oblíquo átono, tá? Se referindo então à primeira pessoa do plural, né? A ocorrência de interferências leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre homem e sociedade, que os torna mutuamente dependentes, ok? Então vamos entender aqui nesse gabarito comentado. Olha o que ele diz. O verbo, ele está concordando com o sujeito, né? Então vamos lá. O verbo levar concorda com o sujeito, a ocorrência. Então olha só. Olha lá em cima. A ocorrência leva. Então a ocorrência leva, tá? Verbo concordando com sujeito. Vamos para a próxima explicação. O verbo existir, que é o segundo verbo aí, ele também deve concordar com o sujeito. Então, se o sujeito a concorrência de interferência leva-nos a concluir que, tá, então aqui, ó, o verbo existir deve concordar com o sujeito. Uma relação profunda existe. Conclui o quê? Olha aqui, gente. Uma relação profunda. O que existe? Então, essa relação profunda e o verbo existe estão no singular, tá? Olha o próximo. O mesmo acontece com o verbo tornar, que concorda com o sujeito. Qual é o sujeito? Uma relação profunda que torna. Então, reparou a importância do verbo sempre concordando com o sujeito. Então, quando você for fazer uma atividade dessa, o que você pode fazer para te ajudar, te auxiliar? Sublinha os sujeitos, porque o sujeito já vai estar ali na frase aparecendo. Ele quer que você complete com o verbo. Então, o que você faz? Sublinha o sujeito e aí você observa esse sujeito, ele pertence ao singular ou pertence ao plural? Se refere a que pessoa? Para eu saber, né, que conjugação eu vou levar esse verbo. Deu para entender? Tá? Então, não se expande se tiver esse texto tá difícil, essa oração é grande, o que é? Não. A questão é, você precisa seguir o passo a passo, o caminho. E qual é o caminho? Se ela está falando que eu tenho que sublinhar o sujeito, e isso vai me favorecer, vai me facilitar, então eu vou fazer isso. Então, quando estiver falando de concordância verbal, e aí você tem lá as lacunas, o que você vai fazer? Sublinha os sujeitos da oração. Sublinha os sujeitos da oração, você vai perceber se esse verbo precisa ou não ir para o plural ou singular, tá? Muito bem. Terminando aqui. Calma aí que tá acabando. Aqui é o seguinte, complete as frases, cortou um pouquinho ali em cima, mas eu vou ler, mas dá pra gente enxergar aí. Complete as frases com uma das formas verbais entre parênteses, fazendo a concordância adequada com o sujeito da oração. Então aqui você vai também realizar a concordância, tá? Lembrando das regrinhas, lembrando de tudo que a gente falou até agora. Então olha só,
Sessão da tarde. Exibe ou exibem filme com Ben Stiller e Ed Murphy? Pensa aí. Vou ler a segunda. Todas as roupas do seu neto foi doadas para o pessoal do orfanato, ou todas as roupas do seu neto foram doadas para o pessoal do orfanato? Marca aí, escreve aí no seu caderno. Vê qual é a resposta que melhor vai caber aí. Então, na letra A vai ficar sessão da tarde, como se refere a uma sessão, né? Tá no singular. Exibe, viu? O filme, tá? E a de baixo, todas as roupas do seu neto. Roupas está no plural, né, gente? Porque é o que foi doado. E aí, o verbo, então, também estará no plural, tá? Então, todas as roupas do seu neto foram doadas para o pessoal do orfanato. Sempre verbo concordando com o núcleo do sujeito, ok? Fique atento nisso, tá bom? Muito bem. Então, assim, a gente termina aqui a nossa atividade de hoje sobre concordância verbal, tá? Continue fazendo os exercícios, as atividades. Volta lá nas atividades do seu livro, refaça. Isso também vai te ajudar, né? Está te preparando aí para a prova, tá legal? Bons estudos para você, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!